Gente, semana passada, né, nós falamos da questão do redução dos impactos ambientais. Vamos dar continuidade aqui, tá? Falamos aí dos 5 R's, né? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar. Essa tabela aqui chegamos a falar, variável, quantidade de lixo coletado, percentual de todo, tá? Aqui, ó. Essa tabela aqui a gente consegue ter uma ideia, tá? Variável, quantidade de lixo coletado, percentual do total geral. Brasil e grande região, tá? Ano vezes tipo de destinação final do lixo, ano de 2000 e 2008. Se a gente observar aqui no Brasil, tá? Essa questão do lixo coletado, 46% adequada, 53% inadequada. Em 2008, adequada, inadequada 33%, né? 2008 adequada 66%, 2008 inadequada 33%. Teve aqui um aumento, né? Deixa eu ver aqui das outras regiões. O norte tem o menor número, porque o número de pessoas lá são bem pequenas, né? Então, fazer um processo adequado não tem como. Já o sudeste, ó, que pega São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, principalmente São Paulo, né? Que é o maior estado em população. Então, óbvio que o lixo aqui vai ser adequado, né? Para a questão da reciclagem, todo esse processo, né? Em 2008 aumentou. Mas ainda precisamos, né, ter aí movimentos, né? Para poder melhorar mais essa questão. Ok? Dúvidas aqui? Não? Deixa eu explicar esse outro módulo, a gente vai fazer os exercícios juntos aqui, tá, gente? O próximo módulo aí fala sobre populações tradicionais e agricultura familiar, sustentabilidade e diversidade socioeconômica. Tá? Só um minutinho que eu sei aqui da tela. Sociocultura, professor. Espera aí. Sociocultura, obrigado. Eu falei socioeconômica, né? É que no 7º ano a gente está falando sobre setores da economia, aí meios da economia, enfim, aí está na minha cabeça ainda. Ó, gente, ser professor não é fácil, porque falei sobre população economicamente ativa no 7º ano agora. Agora a gente está falando sobre agricultura familiar, que é um outro assunto nada a ver. No 9º ano depois eu vou falar sobre a Rússia, só a Rússia. Nossa. Não tem nada a ver também. Ué. Então, imagina, nossa cabeça fica bem... Quando for no 8º ano, a última aula, eu dou aula no 8º ano, eu vou falar sobre América Insular. Nada a ver também. Sair da Rússia para a América Insular. Então, às vezes, ficam algumas palavras na nossa mente, aí acaba... Enfim, né? Por isso, o professor tem que ter uma mente aqui... Por isso que eu tenho que ter calma para explicar tranquilamente, senão eu confundo todas as coisas. Mas tá indo. Mas é sociocultural. Obrigado, Augusto, aí. Não é socioeconômico ainda. Bom, esse módulo aqui, como vimos, os impactos dos padrões atuais de consumo e de produção... Ah, aqui dá para colocar de outra cor. Peraí. Verde. Como vimos, os impactos dos padrões atuais de consumo e de produção no meio ambiente são alarmantes. Recursos são renováveis, estão acabando, e os renováveis, como a água e o solo, estão sendo desperdiçados e mal usados pelo ser humano. No entanto, existem alternativas para conter esse avanço da pegada ecológica. Uma delas é aprender com práticas já existentes. São chamadas comunidades e sociedades tradicionais. São chamadas comunidades e sociedades tradicionais. Aí temos aqui um texto que fala, né? Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais e que possuem formas próprias de organização social que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição
para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas por tradição, né? Então, essas comunidades aqui, elas têm uma tradição que elas conseguem, de uma certa forma, manter, né, essas questões ambientais dentro da sua comunidade. Mas isso é muito pequeno, porque essas comunidades e sociedades tradicionais, né, elas não possuem um número tão grande, né, para poder fazer um trabalho sustentável. Essas aulas que a gente está tendo aqui tem tudo a ver com o projeto de vocês. Aquele projeto que eu passei, tá, sobre a garrafa PET, a gente poderia fazer milhões de projetos, né, de sustentabilidade, mas eu escolhi a garrafa PET para todo mundo conseguir usar a mesma matéria, o mesmo produto, né, a mesma, como é que fala? Não é matéria-prima, esqueci o nome, gente. Mas, enfim, a ideia é vocês usarem todo mundo o mesmo produto, vou falar produto que fica melhor, para poder desenvolver aí um projeto, né? Uns fizeram estojo, outros fizeram aí para colocar plantas, outros para colocar, fizeram uma máscara, né? Enfim, fizeram várias coisas aí com esse projeto. Então, essas comunidades, elas são ainda muito pequenas, né? Para poder chegar a todos. Se todos fizessem a sua parte, né? O mundo seria melhor. Esses grupos, ao contrário das populações urbanas, representam um nível de consumo muito baixo da média mundial. Nessas comunidades, há uma relação com o espaço geográfico muito diferente daquelas estabelecidas pela população urbana. Por reconhecerem o ambiente natural, seu meio de vivência e proteção, e também por diferentes níveis de acesso ao recurso tecnológico, as populações dessas comunidades tendem a buscar modos de produção sustentáveis e baseados nos ciclos naturais dos ambientes que ocupam. Dentre as técnicas utilizadas por esses grupos, destaca-se o uso sustentável dos recursos naturais, por práticas como agroecologia, como forma de ampliação da agrobiodiversidade. Quer dizer, usar a tecnologia, de uma certa forma, a favor do meio ambiente, não contra o meio ambiente, né? A agrobiodiversidade é a diversidade de plantas cultiváveis e é desenvolvida pelos grupos humanos por meio de técnicas de manejo e melhoramento genético, domesticação, intercâmbio e seleção de sementes. Ela é resultado da intervenção do homem sobre a natureza e relaciona-se diretamente à diversidade cultural, pois foi justamente a existência de muitas sociedades e comunidades que permitiu o desenvolvimento de técnicas agrícolas variadas. Tá? A gente consegue ver aqui essa imagem, né? De uma plantação. Imagino que seja de alface, né? Se eu não me engano. A legenda aqui não fala, mas imagino que seja de alface. Professor, Oi. Tá sem áudio. Não estou te ouvindo. Seu áudio está desligado. Agora ligou. Fale. Então, isso é como se fosse uma policultura, porém, é como se muitos dos nossos ancestrais, eles vêm passando técnicas de cultivar semente, essas coisas, de geração em geração, para ter uma policultura, só porém sustentável, porque em ciência a gente aprendeu que a agricultura ela é muito importante para o Brasil no setor econômico. Sim. Mas eles ainda assim, como que eu posso dizer, poluem, entre aspas, o solo e essas coisas. Então, essa agrobiodiversidade é tipo uma policultura, porém sustentável, alguma coisa assim? Exatamente. Exatamente. Eu amo a Mona Lisa e amo vocês, porque tudo que ela está explicando para vocês está juntando com as minhas aulas. Ou tudo, às vezes, que eu explico para vocês, junta com as aulas dela, né? Ela é ótima. Mas é isso mesmo que você falou. O Brasil, ele é um país muito grande, é considerado um país continental. Então, não somente por ele ser um país muito grande, continental, a produção agrícola aqui no país é muito grande. Por exemplo, se pegar a Rússia e o Brasil, a Rússia é o maior país do mundo.
mas a Rússia não tem tanta produção agrícola como o Brasil. Por quê? Porque a Rússia, boa parte da Rússia é polar, é muita neve, é frio, não tem como cultivar produtos agrícolas na Rússia. A posição geográfica onde o Brasil se encontra permite que o clima, que a vegetação, que o solo seja fértil para essa produção, tá? Então, o Brasil, a maior parte da sua economia é ainda no setor agrícola. Porém, né, infelizmente, ainda eles não têm essa preocupação. Nós, vou falar de uma forma geral, né, o brasileiro não tem essa preocupação da questão do solo, da questão de preservar sustentavelmente, né, a nossa terra para o cultivo, né? Só quer produzir, produzir, produzir e acaba descuidando um pouco. A ideia da questão da agrobiodiversidade é que você venha produzir sim, né, ter seleção das sementes, melhoria genética na questão da produção agrícola, mas de uma forma mais sustentável. Quer dizer, eu planto, colho e vendo, mas eu cuido também da terra, porque a terra precisa ser cuidada, porque se eu não cuidar da terra, eu não vou conseguir plantar novamente. E se eu conseguir plantar novamente, o produto não vai ser tão bom como o primeiro, porque ele tirou todos os nutrientes que aquela terra tinha. Aí volta um pouquinho naquela aula lá sobre os solos, né? O uso dos solos, né? As terras que têm nutriente. Quando ela não é bem cuidada, não tem como plantar. Os nutrientes que vêm da terra não vai direto para o alimento, aí fica muito ruim. Diga, Augusto. Augusto, eu tô te vendo, mas se eu não estiver te vendo, porque, não sei, eu tô vendo só você que está com a mão levantada, mas se você tivesse uma outra pessoa, levanta a sua mãozinha, porque senão eu não consigo te ver. Eu tô te vendo aí por coincidência mesmo que você tá na minha tela, mas... Sim. Levanta a Aqui mão. no computador eu não tenho mãozinha para levantar. Então você liga o áudio e me chama, mais fácil. É que às vezes você quer... Vou Alguém usar. quer... alguém quer falar alguma coisa, às vezes eu não estou vendo a pessoa e fica lá com a mão erguida, né? Mas se for assim, pessoal, fala no áudio. Professor, me tira uma dúvida, aí eu consigo ver vocês. Aqui o Augusto eu estou vendo com a mão erguida, então é mais fácil. Diga. Certo. Eu entendi o que é não, é isso, agrobiodiversidade, mas o que é especificamente agroecologia? E a segunda dúvida é, a gente vai aprender melhor sobre essas técnicas, domesticação, intercâmbio e seleção de sementes? Então, a gente poderia fazer isso no presencial, mas infelizmente não tem como. Eu poderia até... A gente não tem laboratório. Temos laboratório no colégio? Tem laboratório lá? Não, né? Mas a gente ia fazer em sala de aula, então. Né? Felizmente a gente não tem laboratório na escola. Mas Não, um dia a gente vai ter. mas vai ter. Mas eu ia fazer algumas experiências com vocês na sala de aula, então. É que não tem como. Infelizmente, no online, tem coisas que a gente não consegue fazer, né? A gente Infelizmente. precisa de uns materiais específicos. Para eu mexer com vocês, e não é só os materiais, né? Eu tinha que estar junto com vocês lá. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa no online, né? Durante alguma aula, para a gente tentar entender um pouco mais sobre isso. Mas respondendo a sua segunda pergunta, a primeira, não lembro qual foi, sobre agroecologia, tá? A agroecologia, tá? Ela tem a ver com a agropecuária junto com a ecologia. Aí tem a ver com aquele módulo que a gente estudou, né? Sobre o módulo passado, né? Cadê? Sobre a ecologia, né? O que é ecologia? E lembram? O que é ecologia? Vocês lembram? É que eu tenho várias definições. Que não é da natureza, professor? Tá? Que não seria da natureza? Isso. Ciência, na verdade, a ecologia é uma ciência, né? Como a geografia, como a história, né? Que estuda as relações dos seres vivos entre si, ou com o meio orgânico ou inorgânico do qual vivem. Quer dizer assim, né? Ecologia é a relação dos seres vivos entre si. Tanto os seres vivos animal como os seres vivos humano. Como é a relação desse ecossistema, né? Quando a gente fala de agroecologia, estamos falando desses seres vivos dentro da agropecuária, né, da agricultura, tá? Que vai, de uma certa forma, desenvolver aqui, essa parte aqui, para a agrobiodiversidade. Então, elas estão todas vinculadas. Tá, calma aí. Eu entendi, professora. Eu tenho várias definições. Eu lembrei qual foi a definição que eu usei para ecologia. É o estudo que... É a ciência, na verdade, desculpa,
que estuda a relação do ser humano com os seres vivos, ou seres vivos, os ecossistemas, não é? Isso, exatamente, tem a ver com os ecossistemas. É a relação dos seres vivos, né? Seres vivos que eu falo, seres vivos dentro do ecossistema, junto com os seres humanos. Qual é a relação? A gente batiza isso de ecologia. Qual é a relação dos seres vivos e com os seres humanos? Ah, professor, mas os seres humanos também são seres vivos. Então, qual é a relação do ecossistema com os seres humanos? Isso a gente chama de ecologia. Tá? Certo. Então, essa agroecologia é mais para saber o que a agropecuária faz no solo. Dentro da ecologia. Isso. E que, como que eu posso dizer, é um empurrãozinho para a agrobiodiversidade, né? Exatamente. Estão todos vinculados. Certo. Natan, pode perguntar. Ele levantou a mão. Não, só foi um teste aqui, pra ver se funciona aqui. Ah, está fazendo teste? Entendi. Porque eu achei que só funcionava no celular. Tranquilo. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre a agroecologia, tá? Bom, a agroecologia baseia-se em princípio de preservação e sustentabilidade. Então, quando falamos de agroecologia, estamos falando de preservação e sustentabilidade. Vou até colocar aqui, ó. Ok? Seus objetivos são a manutenção da agrobiodiversidade, quer dizer, cuidar, verificar se está tudo ok. Então, quando a gente fala de agroecologia, preservação e sustentabilidade. No caso, a agrobiodiversidade, ela vai vir aqui para dar uma manutenção, cuidar, né? Ampliação dos conhecimentos dos povos tradicionais de agricultores familiares, a fim de valorizar suas práticas e garantir renda e qualidade de vida para essas comunidades, além de preservar o meio ambiente. Como assim, professor? Se a gente pega uma fazenda onde não existe máquinas, existem pessoas cuidando da fazenda apenas. E do outro lado tem uma fazenda que tem máquinas, a máquina substituiu a mão de obra humana. Diz uma coisa para mim, qual vai ser a fazenda que vai ter mais ampliação de sustentabilidade? Vai ter mais cuidado ali, menos poluição, menos impacto ambiental? A fazenda... Provavelmente é familiar, não é? Oi? Provavelmente é familiar, não é? Provavelmente, exatamente. É essa questão que estamos discutindo, tá? Provavelmente é familiar. Tudo bem, a fazenda que a família está cuidando, talvez a produção demore mais um pouco, porque são alimentos orgânicos, né? Não vai ter interferência do homem na aceleração da produção, diferente da fazenda mais moderna, onde tem a máquina, né? Tem a tecnologia ampliada, mas o cuidado do solo, o cuidado do alimento, cuidado ali para não ter um impacto tão grande ambiental na fazenda da família vai ser bem menor do que na fazenda onde tem uma máquina, onde tem ali, né, um impacto ambiental talvez um pouco mais forte, né? Onde o solo não vai ser tão cuidado, manualmente falando, porque vão ser máquinas que vão cuidar. Uma coisa é eu ter uma fazenda e eu mesmo ir lá com a minha enxada, né, com adubo caseiro, com todo esse processo e cuidar da minha terra. Diferente de colocar uma máquina para ficar jogando adubo, jogar produtos agrotóxicos, né, para poder cuidar do solo. Isso acaba, de uma certa forma, prejudicando. Oi, gente, tem muitos áudios aí ligados. Alguém está falando comigo? Não? Tá. No estado do Mato Grosso, por exemplo, indígenas da etnia Caiabi cultivam diversas variedades de milho e auxiliam na conservação do cerrado. Tá? Professor, Oi. agora que me veio uma dúvida. Os povos tradicionais que está se referindo aqui são os latifúndios, certo? Isso mesmo. Tá, certo. Aqui, pessoal, nessa imagem aqui, ó, sementes de plantas dos povos indígenas são preservadas pela Embrapa, tá? Embrapa deve ser um órgão governamental que cuida dessa parte aí, né? Ó, variedades de milhos plantadas pelo povo Ibai na terra indígena, no estado de São Paulo. Olha quantos espigos, isso aqui são espigas de milho, não está queimado, é assim mesmo, bem diferente, que é bem tradicional. Na verdade, não tradicional, né? O tradicional que nós conhecemos é aquela espiga de milho qual? Amarelinha aqui, professor, né? elas têm cores diferentes, mas é o mesmo gosto? Ah, eu já não sei, nunca experimentei. Nem gosto de milho.
Mas eu vi um melão, melão? Cenoura. Vocês já viram cenoura branca? Existe, gente. Sério? E eu já comi. Mas, Professor, também tem um morango branco. ó, cenoura branca. Essa cenoura branca não é muito difícil achar aqui no Brasil, tá? Mas essa cenoura, desliga o áudio aí que tá com o áudio ligado. Minha amiga, ela entrou no site e ela comprou algumas sementes, tá? Lá da Inglaterra. Aí veio pelo correio, demorou uns dias, né? E ela plantou no sítio dela, que ela gosta, ela mexe com isso, ela gosta de mexer com terra. E ela comprou várias sementes, e uma delas foi a cenoura. Ela plantou, esperou crescer durante algumas semanas, e a cenoura ficou assim, ó, igualzinha essas cenouras aqui. Aí eu fui experimentar o mesmo gosto, mas é branca. Agora, a genética que foi feita aqui, eu não lembro. Ó, aqui tem outras fotos, outras cenouras aqui. Óbvio que tem uma produção genética Ô, aqui. professor, isso daí é natural? Na verdade, não. A natural é a laranja que nós conhecemos. Mas então é modificada artificialmente? Exatamente. Teve uma interferência do homem ali para ela ficar dessa cor. Mas o sabor é o mesmo. Porque o homem gosta, né, de É inventar moda. mas não é nem questão de inventar moda, né? Para aumentar a produção de coisas, né? Se você pegar aqui essa cenoura, você acha que é uma beterraba a cenoura, né? A beterraba é dessa cor, né? Não é uma cenoura, né? O professor estava R$17,50, hein? Que tal comprar uma para a gente experimentar na escola? O que tá R$17,50? Cenoura branca ali para vender, você não viu? Quando Eu você não vi. Cadê? Clica lá de novo no Google, vai para cima. Tá vendo que tá ali, ó, em estoque? Produto? Estoque? Não. Aqui? Ali. É isso. Tá vendendo. Ah, tá. Cenoura branca, lunar, 50 sementes, R$12,90 em estoque. Dá para vocês comprarem, gente, e plantar em casa, dentro da garrafa. Não vai crescer, tem que ser na terra mesmo, porque a cenoura, ela é do chão, né? Tem que ser bem profundo. Na garrafa não vai... A cenoura é rasteira, né? não vai, tem que ser na terra direto. Eu gosto de mexer com planta, acho muito legal, mas eu tenho que ter muita paciência. É uma terapia. Pra quem Não gosto de rumoso, professor. Oi? Não gosto de mexer com terra rumoso que fala, né? Você não gosta? Bom, além das comunidades indígenas, a agroecologia também é praticada nos assentamentos, que são resultantes da divisão de terras por reforma agrária e tem como principal característica a prática da agricultura familiar e cooperativista. A divisão dessas terras resulta em maior número de propriedades por área. O contato com o produto de alimentos e as diferentes formas de interação com o meio ambiente pode influenciar os hábitos alimentares e de consumo da população. Se nós observarmos esse mapa aqui, o número de famílias assentadas, né? Número de estabelecimentos, e o outro aqui, desculpa, número de estabelecimentos agropecuários por estado. Então, se a gente for ver aqui, essas famílias assentadas, onde tem a reforma agrária, né? Onde elas estão, pessoas que não têm moradia, acaba tendo um pedaço de terra, e é onde ela vai conseguir produzir aquilo que ela vai consumir. É o que chamamos de agricultura de subsistência ou agricultura familiar. É aquela agricultura que a família produz aquilo que ela consome. Então, o norte, a região do norte, especificamente no estado do Pará, que é isso aqui, temos uma grande concentração dessas pessoas. Todo mundo sabe o que é reforma agrária? Reforma agrária. Reforma agrária, para quem não sabe, é quando pessoas que não têm terra, isso acontece mais no campo. Tá? Normalmente, isso acontece no campo, mas não quer dizer que pode acontecer em lugares urbanizados, né? Nas grandes cidades. Mas reforma agrária é o seguinte, são terras que pertencem a grandes fazendeiros ou até mesmo ao governo. São terras não utilizadas. Por exemplo, eu sou um grande fazendeiro e eu tenho uma fazenda muito, mas muito grande. Mas uma pequena parte da minha fazenda, eu acabo não utilizando ela para nada. Então, o governo acaba comprando de mim essa pequena parte por um preço bem pequeno e o governo acaba dando para pessoas que não têm moradia. É onde essas pessoas vão morar, tá? E produzir seus próprios alimentos ali.
Ó, reforma agrária. Deixa eu pegar aqui uma imagem para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Por exemplo, não... Ó, isso aqui, na verdade, é uma charge, né? Ó, é uma crítica, né? Nessa charge aqui, nessa imagem, diz aqui, ó, o fazendeiro diz, eu não vejo problema nenhum com o tamanho da minha terra. Quer dizer, ele tem terra demais só para ele, enquanto muitas pessoas estão dentro de um cercadinho, quer dizer, que não tem terra nenhuma. Então, quando a gente fala de reforma agrária, é a reforma das terras, né? Tirar terras de pessoas que têm demais, claro, com todo o processo de lei, regulamentação, tudo certinho, e dar uma parte para as pessoas que não têm. Essas pessoas que não têm, normalmente, elas vão pegar um pedaço dessa terra e é onde elas vão morar, fazer uma casa ali perto né? A gente chama até de chácara, né? Uma mini chácara, né? Mas são várias pessoas morando perto e elas vão produzir aquilo que elas vão consumir. Ok? Isso acontece mais nas regiões do norte do país. Oi. Quando uma pessoa ou vários se passam por uma reforma agrária, elas passam a ser pessoas assentadas, é isso? Depende, aí seria uma outra discussão. O que seria aceitação para você, né? Porque assim... Aceitada, não. Ah, tá. Assentadas, tá. Sim, desculpa. Eu viajei aqui agora. Já estava indo para aula de sociologia. Entendi a questão da aceitação. Disfarça, Augusto. Nossa, buguei aqui. Legal. Não, sim, Augusto. Assentadas. Eu entendi aceitadas, de aceitação. Gente, o professor tá maluquinho aqui. É isso mesmo. Nesse caso, elas acabam sendo consideradas, né, famílias assentadas, né? E no norte do país é onde está mais concentrado esse número. Até porque na região do Pará é onde tem grandes fazendas, né? Grandes produções agrícolas fortes, principalmente da soja, né? Então tem grande produção ali, então as pessoas acabam a reforma agrária sendo forte ali. Mas o Nordeste também, tá? Região do Nordeste, ó, tem um grande número. Então, Norte e Nordeste é onde, né, essas famílias assentadas estão mais concentradas. Ok? Esse outro mapa... Sudeste quase nenhum, porque Sudeste é mais urbano, né? Não tem tanto questão rural, né? Sudeste é mais indústria, né? O rural está mais no norte e no nordeste. E esse outro mapa é o número de estabelecimentos agropecuários por estado, né? Quanto mais escuro tiver, mais acima de 30 mil, né? Desse número de estabelecimentos agropecuários que temos aqui. Então, o Nordeste, ó, tem muito setor agropecuário, né? Olha São Paulo. São Paulo é bem pouco, né? Ou quase nenhum, né? Pouquíssimo, porque é mais indústria. É isso que eu quero que vocês entendam. Olhando esse mapa, as partes mais escuras é onde eu tenho um número muito grande na questão agropecuária, tá? Setores mais claros é onde não tem nenhum, ou pouquíssimos, tá? Ah, professor, mas a região aqui da Amazônia, então, porque a região aqui da Amazônia não era para estar tudo branco, na verdade, né, gente? Porque era para a floresta estar sem nenhuma interferência agropecuária. Mas, ó, tem partes da Amazônia aqui, ó, que tem bastante. O desmatamento dela, tá? Tranquilo até aqui, sexto ano, ok? Eu ia pedir para vocês essas atividades, mas eu vou pedir na quarta-feira, por quê? Eu não posso mandar atividades hoje no Google Classroom, né? Só dia de quarta. Mas quem quiser já fazer os exercícios, quem tiver um tempinho aí, já vai adiantando. Mas eu só vou pedir mesmo essas atividades aqui que a gente discutiu só na quarta-feira. Mas quem quiser, para entregar semana que vem. Mas entre hoje e amanhã, quem quiser já ir fazendo alguma coisa, ó, pode fazer. Quais exercícios, Pro? Oi? Quais exercícios? Desses dois módulos da apostila 3, tá? A Professor, ecologia humana, uso do meio ambiente, e esse último módulo que a gente falou agora, ó, que foi populações tradicionais e agricultura familiar. Mas quem quiser fazer. professor, mas tá? essa lição de casa vai ter que entregar que dia? Você Não, só pode... meu queridos, presta atenção no que eu estou falando. Essa atividade aqui, eu só vou pedir ela para vocês fazerem na quarta-feira.
para entregar semana que vem. Mas eu só Ah, posso tá, postar no entendi. Google Classroom na quarta, então não vou postar nada hoje aqui. Então aqui, ó, não vai ter nada que eu vou postar, entendeu? Ó, não vou poder postar nada aqui hoje. Tá. Porém, E o trabalho é domingo. quem quiser já ir fazendo essas atividades aqui, faça. Que na hora que eu pedir, só envia para mim. Mas não é obrigatório, só vou pedir mesmo na quarta. O que você ia perguntar sobre o trabalho? Não, eu tava só afirmando que o trabalho é no domingo, né, para entregar. É, dia 20, isso mesmo. Ok? Gente, 14, 15, 16. Chamada. André tá aí, né? Augusto também. Enzo também que eu vi. Felipe também. O John eu não vi entrando. O John tá aí? O John entrou na outra aula. E na primeira também. Mas essa aqui ele entrou? Não vi ele entrando aqui nessa, não. Então falta. Aí tá. A Não, Júlia- professor, ele tá aqui sim, professor. John tá aí? Ah, é, o John tá aí. John Bryan. Farsa. Professor, tá faltando Júlia liberado também mais está. Ok. Tá bom, Felipe. Deixa eu fazer a chamada, senão não vai dar tempo. Peraí. O John tá aí, a Júlia também, Luan também. Duda tá aí? Maria Eduarda? A Duda não, professor. Natan está. Pedro está. Rian também não. Eduardo? Paloma está, né? Pedro também. Rian não. Eduardo e Marcos. Rian, Eduardo Não, e nenhum Marcos. dos três. Então tá Nenhum bom. dos três. Ok. Então, gente, já fiz chamada aqui, tá bom? Gente, quiz é com Z aqui, mas ó, quando eu coloco Z, Corretor. Não, na verdade é com Z, mas o Excel coloca com S, não sei porquê, ó. Não tem como. Eu tenho esse problema também com o meu celular, professor. Quando eu tenho que colocar alguma coisa em inglês ou alguma coisa do tipo, eu sempre dou espaço, alguma outra tecla, ele sempre faz essas coisas. Né? A raiva. Paloma, tudo bem? Você voltou para as aulas? Que bom, estava com saudade de você. Continue assim, viu? Volte para as aulas. Você já entregou tudo, mas você não estava vindo, né? Você está bem? Paloma? Então tá bom. Espero você na quarta-feira e os demais. Sexto ano, boa semana para vocês. A gente se vê na quarta. Qualquer coisa, mande mensagem. Se tiver dúvida sobre o trabalho, mande mensagem para mim que eu tiro de vocês. E a gente vai se falando. Se cuidem e tchau. Tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde e good night.